Tá gravando? É por isso que eu falo pra vocês, mano, não é só o corpo, é a cultura da pessoa, tá ligado? Não é só o corpo, não é todo cara periférico que cresce ouvindo funk. Não, mano, não é todo cara que cresce, tá ligado? Tem cara que odeia funk, tá tudo bem também. Ué, só porque ele mora aqui, ele vai ter que gostar de funk também. O Tony que a gente fez, né? A gente fez muita coisa com o Tony Tornado. Eu abri um show do George Clinton com o Tony Tornado. Assisti o show do George Clinton. Eu, do meu lado, o Flavor Flav do Public Enemy. Tenho foto ainda. Se vocês quiserem, até manda essa foto. Mano, o Tarso é um moleque tímido no começo, quando era criança, tá ligado? Mas sempre foi apaixonado por música e futebol, mano. Desde muito pequeno, tá ligado? Eu vim de família, minha mãe professora até então, meu pai se formou depois dos 40, né? Também se tornou professor. Mas de uma família muito humilde, passei a primeira parte da minha infância em Itaquaquecetuba. E depois de mudar muitas vezes, você tá ligado que muda muitas vezes, eu acabei ficando mais tempo em Poá. Mas eu digo pras pessoas que a minha família sempre ouviu música pra tudo, mano, tá ligado? Música pra sofrer, música pra acordar de manhã pra lavar a louça. E aí a gente foi começando a traçar esse caminho, tá ligado? E eu falo pras pessoas que eu sou filho de Django, assim, mano. Minha mãe é meio Django, assim, tá ligado? Sempre pensou fora da caixinha mesmo. E através da música, ela percebeu que ela poderia me colocar no mundo melhor. Mas através da música, primeiramente com rap, ela foi a primeira pessoa que humanizou o rap pra mim, tá ligado? A minha mãe não é da geração rap, assim, que começou a curtir o rap ali na São Bento. Ela não era. Ela é geração funk, uma geração antes das equipes de baile. Meu pai me incentivou muito por conta do esporte, de ler jornal, de ficar lendo muito jornal. Então, resumidamente, o Tarso se resume em sempre gostar de informação, tá ligado? Mesmo antes de ser internet, mesmo antes sem YouTube, sem nada, a gente buscava informação de qualquer jeito. Porque minha mãe me dizia, e eu finalizo por aqui, uma parada que tem no filme do Pac, tá ligado? Com a mãe dele, que o livro vai salvar muito mais do que uma bola, tá ligado? Não que ela dizia que o futebol não ia salvar, porque vários da minha origem salvaram, graças a Deus. Mas ela dizia que o livro poderia me levar muito mais além. E ela estava certa, tá ligado? E foi através da música, antes mesmo de me tornar músico, que eu comecei a traçar minha caminhada através dos livros, né? Que a minha irmã também sempre leu muito também. Então, assim, leitura pra nós era primordial, tá ligado? Aí a gente ficava sem ter, sei lá, uma bolacha, mas não deixava de assinar o jornal todo mês. Porque a gente sempre lia jornal. E eu tenho esse costume até hoje, mano, de ir na barraquinha ficar tentando procurar um jornal, mas não tem mais, tá ligado? De tentar encontrar, porque a informação é tudo, mano, realmente liberta. E eu descobri isso cedo, mano, realmente descobri cedo. Bom, o Thiago, ele é um ex-funcionário de tecnologia. Ele foi um cara que encontrou a música aos 14 anos numa banda de punk rock. Eu fui por um tempo meio que advento dessa profissão tecnológica, que foi um negócio que na época meu pai falou, você precisa ganhar dinheiro e a internet está surgindo. Eu sou do tempo que a internet surgiu, gente. Depois eu fui, nessa área de tecnologia, eu virei chefe de programação, coisa bem de nerd mesmo. Fui chefe de 12 funcionários. Muitos deles também não suportavam o fato de ter um chefe preto, né? Mas isso é um outro detalhe. Mas eu vi que eu estava sendo infeliz nesse lugar empresarial, assim, e a minha relação com a música ela era muito grande. Eu carregava na minha mala fitas e fitas e fitas no antigo Walkman, aquele quadradinho. Tive todos, da Aiva ao CCE, eu tive todos os modelos. E eu andava com uma mochila, com as coisas e uma mochila pesada, cheia de fita, que eu não conseguia parar de ouvir. E até um dia que eu despertei, eu percebi que a música era uma coisa assim que ela tinha que tomar conta da minha vida mesmo. E aí eu decidi ser músico de fato, né? Aí eu chego em São Paulo, fiz parte de uma banda que hoje ainda é ativa, faz turnê na Europa, tudo, que é uma banda de metal extremo chamada Desalmado. Eu fui fundador dessa banda, né? São grandes amigos meus até hoje. Só que quando eu fui viver da música, eu lembro que eu tive uma dica de um percussionista chamado Luiz Bastos, que ele falou assim pra mim, você vai ter que tocar de tudo, cara, você vai ter que dar seu jeito. E aí eu falei, então eu vou ser radical, eu vou aprender percussão. Chegou uma hora que a empresa ia meio que desmembrar, assim, eu falei, vou viver de música. Eu fui de um salário de mais de 3 mil, eu fui para 600 reais no mês seguinte. Aí eu vivendo o tempo inteiro da música e tal, aquela constância assim, esse mês tá bom, de repente o outro.
esquece que tá difícil. Aí é aquela coisa, você vai seguindo trabalhando, tal, seguindo dando aula. Eu comecei a dar aula em escolas aqui de São Paulo, coisa que eu faço até hoje, dou aula. Hoje eu dou aula no Território da Música, na Vila Mariana, e eu também dou aula particulares, né, de bateria de percussão. E aí a gente vai se envolvendo, vários projetos e tal. E aí eu começo uma etapa de transformações assim meio radicais artisticamente falando, porque tem um guitarrista muito amigo meu, um artista muito amigo meu chamado Melvin Santana, que ele trabalhava comigo no Tony e ele sumiu. Ele assumiu a voz dos Opalas e foi tocar com os Opalas, né? Uma onda de samba rock. Eu não vi ele durante os anos. E eu fui encontrar ele lá no bloco Afroafirmativo Luinã, que é onde hoje eu sou diretor de bateria. Mas eu estava entrando no Luinã em 2017, eu encontrei com ele no dia que eu entrei lá, né? Foi uma coisa, foi Exu mesmo, né? Eu entrei, a gente estava tocando, ele desceu do carro me apontando e falou, mano, pensei em você faz 2 semanas porque eu encontrei a filha do Mano Brown e eu tô sabendo que ele vai montar uma banda. E eu queria você de qualquer jeito, eu lembrei dos shows do Tony que a gente fez, né? A gente fez muita coisa com o Tony Tornado. Eu abri um show do George Clinton com o Tony Tornado, assisti o show do George Clinton, do meu lado, o Flavor Flav, do Public Enemy, tenho foto ainda, se vocês quiserem até manda essa foto. Tá aí de Max de Castro, sabe assim? Tipo, a gente tinha feito muita coisa. Só que essa coisa do Brown, aí a gente falou, eu falei, cara, será que vai dar certo? Será que não vai? Ele tá lançando um disco, um tal de Bug Nipe, ouve o disco, por favor, lançou mês passado, tá? Eu comecei a ouvir, mas eu tô ouvindo e assim, não vai rolar. De repente, na outra semana, dali 3 dias eu tô no estúdio, na coxinha tava o Mano Brown ali no Cris, seu Jorge passou, tava todo mundo olhando pra mim. Lembro que foram momentos muito desse tipo, assim, minha vida estava em jogo, minha carreira estava em jogo. Porque eu sabia que dali coisas muito grandes iriam acontecer. Hoje eu me descrevo como multiartista e pesquisador de arte preta, pesquisador de arte de quebrada, pesquisador, né? Então eu acho que essa é a minha jornada aí. Uma jornada meio maluca. Mano, eu vou te falar, e não é aquela coisa de falsa modéstia, eu me sinto mais aluno, tá ligado? Eu não me sinto aquele cara que tá direcionando as paradas, eu me sinto aluno, aquele aluno dedicado, que chega cedo, que sempre vai levantar a mão, mas eu me sinto aluno, assim. Partindo da minha visão de aluno, mano, eu acho que a música, os discos foram os primeiros livros, mano, tá ligado? Antes mesmo de chegar Malcolm X, enfim, Abdias do Nascimento, chegou primeiro Racionais, chegou primeiro Fundo de Quintal, que eu até coloquei a camiseta porque é uma grande inspiração pra mim. A música, além de ser um acalanto pra gente, mano, de fato, é onde traz outra forma de se pensar, tá ligado? A gente tava conversando antes de gravar, de que é muito difícil ver na quebrada, mano. E a música te faz sonhar além, tá ligado? Te faz pensar fora da caixinha. Mas a música eu acho que eu vejo muito como uma parada de ser uma cartaz mesmo, as pessoas terem uma companhia, tá ligado? Daquela coisa mesmo, não só aquela coisa do rap, mas a tiazinha que ouve Roberto Carlos de manhã, tá ligado? Que lembra isso eu lembro da minha avó, tá ligado? A minha avó ficava, não, coloca essa música do Roberto Carlos. Ela colocava todo dia o Roberto Carlos, eu não sabia o porquê. E ela falava, não, é porque só assim eu vou lembrar do seu avô. Puta, não tem coisa mais simbólica do que isso, tá ligado? Mas a música na periferia, trazendo uma coisa mais teórica talvez, tudo que toca no Brasil é música preta, mano. Ponto. Tá ligado? Do leste, mano, do norte do Brasil até o sul do país, tudo que toca no Brasil é música preta. Então tudo que tá tocando hoje, que muitas pessoas se apropriam, eu não vou dizer quem, claro, mas se apropriam, vem de música preta, vem de origem preta. O arrocha, o rap, o funk, tudo é origem preta. Então eu fico muito indignado do Brasil não ser um país democrático de fato, porque a cultura do Brasil realmente tá na periferia. Independente do local, tá ligado? Tá na periferia. E quem movimenta o Brasil também é o povo da periferia, economicamente falando. Porém, eles não ganham o suficiente e também não são tratados como gente. E a música quem faz é o povo preto, mano, o povo de periferia, tá ligado? Só que eles não ganham os créditos, né? Infelizmente acabam não tendo os créditos. Muitos artistas que construíram vertentes, como o próprio Arrocha, tá no anonimato, ninguém sabe o que é. E o cara merecia uma placa, merecia, sei lá, um patrimônio cultural. E o cara tá ali, vivendo uma realidade muito difícil, talvez. Ou de repente vive bem, mas deveria ter muito mais reconhecimento. Então eu acho que a música da periferia é Brasil. Vocês querem saber um dia como é que é o Brasil? Vai na periferia. Não só de São Paulo, vai na periferia. Vai lá no Recife, vai lá no Sul, que tem muito a rapaziada da periferia resistindo pra caramba lá.
Eu ia falar um palavrão, mas desculpa, porque é quebrada, né? Mas resistindo pra caramba lá e muita gente em Brasília também resistindo, tá ligado? Então, assim, eu acho que música de quebrada é o Brasil. Você quer mostrar como é que é o Brasil, quer um retrato? Vai na periferia ver. É literalmente isso, mano. A melhor forma da gente analisar certas coisas assim é a gente voltar na história mesmo, né? O que é a quebrada, a periferia, o bairro carente, o morro, certo? Vamos jogar numa questão Brasil. O que é? Né? É formado de pessoas que são descendentes de escravizados, certo? Junto com pessoas que também são descendentes de imigrantes que vieram para o Brasil, certo? Acreditaram num projeto de governo que também não funcionou, né? E que foram, como é que eu posso dizer para você, que foram meio que jogadas para o canto, né? Então, quando você tem uma pós-abolição e você quer embranquecer um país, o que você faz? Você traz migrantes europeus e você pega pessoas que para você nunca foram gente e de repente chega uma lei que diz que eles são, mas também joga eles de lado. Então a quebrada ela surge nesse contexto, né? Qualquer tipo de quebrada, na nossa periferia até os morros, surge dentro desse contexto. E aí o que acontece? A quebrada ela reúne uma série de conhecimentos, uma série de tecnologias, uma série de modos de sobrevivência diferentes, né? Então você tem o descendente do cara que era o escravo. O escravizado por si só, ele já tinha, né? Tem uma frase do Wynton Marsalis que ele fala muito. São pessoas pretas que vieram contra a sua vontade para uma terra, para uma outra terra. Então elas já tiveram que improvisar e que desenvolver tecnologias e modos de sobrevivência no geral, né? Então, quando esses conhecimentos se entram numa mistura, numa ebulição, a gente tem a quebrada, certo? O que a gente chama de quebrada. E com isso você traz uma bagagem imensa cultural, imensa de conhecimento, imensa de efervescência cultural. Então, o que acontece? Tem uma coisa que as pessoas podem falar como elas quiserem e tal, mas a verdade mesmo, gente, é que praticamente todo o conhecimento musical do país, ele vem daqui. Não tem outro lugar que ele vem, sabe? Eu acho que ela é ampla, tá? Muita gente acha, através do estereótipo, que a quebrada só ouve funk e rap. É uma baita de uma mentira, tá? É uma baita de uma mentira. Se você vê, aliás, o sertanejo é muito mais tocado na quebrada também hoje. É porque, assim, música humaniza, ponto. É uma coisa que o Estado não faz. A música faz uma coisa que o Estado não faz, ela humaniza, tá ligado? Ela humaniza no quê? Ela te permite sonhar, ela te permite sofrer. Eu vou te contar numa visão de um homem preto periférico. A gente não tinha oportunidade de poder falar que a gente amava alguém, ou estava sofrendo por amor, tá ligado? Mas quando a gente ouvia um pagode, a gente ouvia uma música, um R&B, a gente conseguia se humanizar, certo? Então, falando de pessoas de periferia, a música literalmente faz uma coisa que o Estado não faz, que é humanizar, mano. Mano, até Jesus chorou, por que você não vai chorar? Tá ligado? É porque toda fase da sua vida sempre tem uma letra de rap que fala, tá ligado? Então, assim, outra, bagulho de leitura, literalmente. E eu fui até essa leitura por causa da música, mano. Eu detestava ler. Poesia era só um tiozinho branco, barbudo, que fazia poesia. Quando eu descobri que o Sérgio Vaz também é poeta, eu não chegaria até nisso, mano. Eu não chegaria se não fosse a música. Eu acredito que não é o único caminho, tá? Pelo amor de Deus. Mas como a gente tá falando de música, eu acho que a música tem esse sentido de humanizar e te fazer você sonhar mais, mano. Então, assim, a música, pra mim, ela faz a gente ser gente, de fato. Coisa que o Estado nunca fez, mas ele não quer fazer. Porque pensa todo mundo aqui consciente. Parça, nós derruba o país, parça. Como diz a MC, nós colocava fogo em qualquer lugar, tá ligado? E a música faz isso, mano, literalmente. A arte e a música na quebrada, ela funciona de várias formas. Ela funciona de algumas formas mais óbvias, tipo um acalanto. Ela funciona como uma terapia. Ela funciona como ela funciona também como ferramenta social, certo? Ela funciona como ferramenta de transformação,
transformação de vidas. Ela funciona como é que a gente pode dizer? As pessoas não sabem, né? Isso não é uma coisa veiculada, mas a arte, se a gente fosse realmente medir o quanto que a arte transforma a vida das pessoas na periferia, se a gente tivesse isso mesmo enumerado mesmo, sabe assim? Ela gerou tantos grupos como o Soul Deep, ela gerou tantos artistas, ela gerou tantos cantores, ela gerou tantos poetas, você entendeu? Se a gente conseguisse medir isso, eu acho que a Quebrada teria muito mais consciência do papel da arte dentro dela. Porque a gente não pode esquecer que é uma vida amassada. Eu acho que essa principal conversa com a Quebrada é essa. É essa de interromper um processo meio de moedor de carne que a gente está acostumado, entendeu? Que a gente vê tanta gente sendo moída e é meio dentro disso, né? Putz, mano, isso é amplo, hein, mano? Falando de São Paulo, isso é louco, tá? Aí eu vou falar, pra ver, um lado obscuro meu também, a minha prepotência. Ah, a Quebrada é pá. Não, a Quebrada é o que ela quiser, mano. Ponto. E não é o que você quer. Você ouve na sua casa rap, funk, da hora. Ou enfim, outras músicas, mas a Quebrada ouve um monte de coisa. A Quebrada hoje, mano, e falando num contexto mais histórico, a partir dos anos 2000, isso não é uma conquista, isso é uma realidade socioeconômica do país, abriu o país pro consumo, tá ligado? E não quer dizer que a gente alcançou esse consumo, mas ele abriu pro consumo. A partir disso, a Quebrada parou de ouvir só alguns gêneros. Então, você vê, no começo dos anos 2000, você vê o sertanejo universitário crescendo bastante, né? Você vê o próprio funk, enfim. Então, hoje, pra ser sincero, a Quebrada é muito diversa, mano, tá ligado? E eu adoro isso. Então, eu acho que a Quebrada hoje é muito diversa, mano. Eu vejo muito sertanejo, o funk, muito. E aí a gente fala das vertentes. Tem o funk putaria, né, que é a vertente do funk que toca, mas tem o funk consciente também. Falando de São Paulo, né, que a gente tá aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, o funk consciente é muito presente. Bem diferente do Rio. Se você perceber o Rio, eu nunca fui pro Rio pra um baile, adoraria, aliás. Quem estiver assistindo e quiser me levar, pode me levar, eu adoraria. Mas o funk lá é mais dançante. E aqui, como é São Paulo, não tem praia, né, mano? O bagulho é veneno total. O funk consciente conversa mais com a gente. E é um acalanto, aquele que o cara coloca de manhã pra conseguir trabalhar, pra ter força. Mas depois de noite ele vai ouvir um Marília Mendonça também, ele vai ouvir um sertanejo, vai ouvir um funk, um pagode também. Eu sinto que é muito amplo, mano, pra ser bem sincero pra você. É muito amplo, muito amplo. E eu gosto disso. O funk e o piseiro estão dominando. Então, assim, é um fenômeno, sabe? E é aquilo, é o que eu falo, os olhos estão virados pra cá. Os olhos estão virados pra cá. Porque é isso. Aí os caras falam, não, mas o sertanejo de hoje não é sertanejo mais, mano. O sertanejo de hoje é só os outros de olho na quebrada e adaptando para a composição deles. Isso é o sertanejo de hoje, que eles chamam aí de sertanejo. Sertanejo é o cara tá com o fivelão, com o chapéu, a calça colada, a bota, mas a batida é do funk. A batida é do piseiro também. Mistura os dois. Você entendeu? Então, assim, o funk chegou em lugares e vai chegar ainda mais. Que, assim, pra mim, de 2000 pra cá, o maior fenômeno musical que já existiu. Não tem outro na mesma pegada, né? Então, esse é um que eu acho que domina, assim. O piseiro domina porque eu acho muito louco, e eu acho foda porque ainda é uma... às vezes eu sinto isso, é uma força muito grande da comunidade nordestina no Sudeste. Eu acho isso foda. Isso eu acho muito foda. Esses são os dois primeiros. E os outros só não estão dominando, mano, por conta de algumas coisas. Primeiro, de capital e dinheiro, né? Se existe uma fonte de pesquisa e estudos de assuntos polêmicos assim, é quando você vai confrontar arte e mercado. Arte e mercado é uma parada muito louca. Sinto bastante. Eu acho que assim, quando a gente fala do funk, do trap, do rap,
Primeiro, eles são filhos da mesma mãe, a mãe África. Ponto. São filhos da mesma família, são parentes da mesma família. Só que eles não são irmãos gêmeos, mano. Ponto. O trap, pra mim, eles fez uma coisa que a gente tá brigando há anos. A minha geração brigando há anos pra dizer. É tudo a mesma... Quer dizer, a mesma coisa não. É tudo a mesma família. Eles só são diferentes que não são irmãos gêmeos. O trap, pra mim, acabou com isso. Não, você é o rap e você é o funk. Mas eu tô a mesma fita, mano. Tava no boteco ouvindo Racionais, tava no baile funk depois. A mesma fita. Tá ligado? Eu acho que o trap literalmente acabou com isso. Graças a Deus. Mano, Só que eu não acho que o trap é um outro gênero. Porque a apropriação cultural cria um pouco disso. Não, isso aí é música urbana. Não, é música preta, irmão. É a continuação do rap. Não digo que é uma evolução porque vai tentar desmerecer quem veio antes. É uma continuação. Com outros elementos, aquela tecnologia, mais coisas inseridas, mas se você perceber, tem muita coisa africana também lá. Então eu acho que a mistura, ela sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Você tá na casa da sua mãe, enfim, num negócio, trocando uma ideia, tá tocando um pagode. Já tá ali ouvindo o som do surdo, o som do cavaco, você sai pra baile funk. Não tem como isso não influenciar musicalmente falando, tá ligado? Eu acho que a tecnologia, quer dizer, tem muita coisa boa a tecnologia, tá? Isso aqui é um exemplo. Mas a tecnologia conseguiu falar assim, cara, eu vou misturar tudo que eu ouço. Vou misturar tudo que eu ouço. A gente ouve o Paulinho da Capital, que eu sou um cara que eu sou muito fã dele. Cara, tem melodia ali até gospel, se você for ver. É por isso que eu falo pra vocês, mano, não é só o corpo, é a cultura da pessoa, tá ligado? Não é só o corpo, não é todo cara periférico que cresce ouvindo funk. Não, mano. Não é todo cara que cresce, tá ligado? Tem cara que odeia funk, tá tudo bem também. Ué, só porque ele mora em Equilibrado tem que gostar de funk também. Mas tem que parar com esse estereótipo porque eu sou assim, tá ligado? Então gêneros misturados eu acho que vem muito disso aí, mano. Mas eles são música preta, mano. Tá ligado? Não tem como não tirar isso. E não é um radicalismo, a história conta isso, mano. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Quando a gente fala do samba, o samba tem uma origem preta. A gente fala do funk, muito. Pra mim o funk é a música tecnológica africana mais foda que tem no planeta. Aquele tambor acelerado em 150 BPM, você fala, mano, que dali é a África, tá ligado? Eu adoraria que o Brasil, falando de Brasil, esse Brasil que nos odeia, olhasse isso de uma forma mais humana, tá ligado? Porque, mano, fomenta muita coisa. Morou? E fomenta, mano, a música do gênero vai além, mano. Porque assim, o baile funk é um problema e tal, tá bom, mas vai no carnaval lá do Rio de Janeiro, ver o que os playboy faz usando droga pra cacete lá, tá ligado? O baile funk, tem gente que se sustenta com o baile funk, mano. Tem tiazinha que paga a faculdade da filha com baile funk. Ou o que acontece com o sampler? Você pega isso e retransforma de vários jeitos, né? Então, quando o sample surgiu, muita gente criticou, inclusive os artistas que gravavam, que falaram, mano, quero receber e tal. E acho que é uma questão justa de se contestar, mas não dá pra negar o quanto isso mudou a história da música, né? Então isso é um elemento que faz muitos estilos se juntar. Por exemplo, quando você fala de funk com trap, mano, sem samplear você não tem como. Passa por essa tecnologia. Tecnologia de quebrada, não adianta, certo?